O nome da tua clínica é Klinex, né? Kinex, com K. Kinex. Kinex. Ah, tá. Kinex. Vamos lá, então. Hoje eu estou aqui com o Júlio Noronha. Obrigado, Júlio, por ter aceitado o convite de estar aqui conversando no Papo Kinex, que é um papo que a gente começou a bater com o pessoal que trabalha com esporte, para os amigos, clientes, parceiros que gostam da parte esportiva, entender como é que é o outro lado, né? Então, eu conversei com fisioterapeutas, vou conversar com técnicos, hoje eu vou conversar com o Júlio Noronha, que já o currículo dele fala por si só. O Júlio é daqueles caras que o currículo é um livro, né, Júlio? Se a gente fosse falar só do currículo do Júlio, ia ficar o papo inteiro aqui. Mas o Júlio trabalhou bastante na parte de preparação física, depois foi para o outro lado, que é o que a gente vai abordar hoje. Então, muito obrigado, Júlio, por ter aceitado o convite e se apresenta aí para a gente, por favor. Bom dia, Raul. Bom dia aos amigos aí da Kinex. Acho que é um prazer meu estar aqui nesse papo. E dentro do que você falou, né, Raul, não vou falar, nem vou discorrer o meu currículo, porque não tem nada a ver, eu acho que é um papo muito informal em relação a isso. Mas, basicamente, eu comecei na minha carreira como preparador físico, fui preparador físico de equipes de remo, de voleibol, indoor, voleibol de praia. E depois de 2001, eu comecei a fazer um trabalho mais na área de gestão, me capacitei, fui fazer cursos. E até os Jogos da Rio 2016, eu estava como gestor esportivo no Comitê Olímpico. Mas é basicamente isso daí. Bacana, Júlio. E é justamente isso que eu queria conversar com você hoje, cara, porque quem gosta de esporte está habituado a ver o pessoal ali na beira da quadra, na beira do campo, o técnico, o preparador físico, o fisioterapeuta fica um pouco mais atrás das cortinas, vê os atletas, mas não sabe que por trás disso existe uma equipe de gestão muito importante que faz a roda girar e faz o atleta chegar e desempenhar a sua performance também, né? Então, eu queria começar o papo, Júlio, já com a transição, quando você foi para o outro lado, na parte de gestão, você falou, se capacitou, fez MBA na área, mas como é que foi essa transição, cara? Como é que foi sair de uma comissão técnica e depois começar a integrar lá o outro lado, a parte de gestão esportiva? O que você tem a dizer sobre isso? Dentro do trabalho como preparador físico, integrando uma comissão técnica, né, Raul? O que eu observava, e era muito o papel do preparador físico, fazer um link com as outras áreas interdisciplinares, né? Com a fisioterapia, com a nutrição, com a psicologia, porque até então, e eu estou falando da final da década de 90, existiam esses profissionais, mas eles não trabalhavam de uma forma integrada. Sim. Então, alguém da comissão técnica, e logicamente essa pessoa não seria o técnico, porque ele está assoberbado de funções, né? E aí eu, como preparador físico, comecei a fazer esse link. Por quê? Porque eu cursei, é uma novidade talvez até para você, eu cursei 4 períodos de fisioterapia logo após a minha graduação em educação física. Quase. E aí, em função de trabalho, ter que continuar ganhando grana, eu parei a faculdade, a graduação da fisioterapia, fiquei só na educação física mesmo, no viés de preparador. Então, o que eu entendi aqui, na verdade, era importante ter esse link, né? Porque não adianta o fisioterapeuta somente falar com o técnico das condições do atleta, a nutricionista da mesma forma, enfim. Todos da comissão técnica, no meu entender, tinham que saber como estava cada um integrante da equipe, né? Para poder ter uma prescrição nas várias áreas, uma prescrição integrada para uma área não chocar com a outra. E, dentro desse contexto, eu me vi, de uma hora para outra, como preparador físico, fazendo uma certa gestão de pessoas. Sim. E aí eu falei, não, eu acho que é legal essa área, acho que é importante para o treinamento esportivo você ter noção formal do que é gestão de pessoas, né? O que é essa área de gerenciamento de pessoas. E aí fui fazer um MBA, fiz o MBA na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e comecei a implantar algumas técnicas, algumas metodologias aí mais no viés formal,
do que a gente tinha noção de campo, né, para realmente ferramentas de gestão de pessoas e, enfim, metodologias de trabalho, até ferramentas de controle de desempenho, que é uma coisa que poucos gostam de fazer, e isso é fundamental para você realmente ter noção do que estava acontecendo. E foi por aí que eu comecei a implementar. Eu já estava na Confederação Brasileira de Remo, né, que eu fiquei até 2008, após os Jogos Olímpicos de Seul. Seul não, perdão, Pequim, é que eu fui convidado pelo NUSMA para ingressar ao time do COB, né? E aí foi a transição formal realmente para essa parte de supervisão de equipes multidisciplinares, né? Bacana. Quem trabalha com esporte, seja qual profissão for, a gente sabe que a importância dessa integração da informação, né, cara? De todo mundo falar a mesma língua e chegar a mesma informação para o técnico. E quando você foi para a parte de gestão esportiva, né, que já estava no Comitê Olímpico, que é um esporte de alto rendimento, você fez a liderança de equipes multidisciplinares de algumas modalidades e também de programas de alto rendimento para melhora de performance, né? Queria que você falasse um pouco aí dessas duas frentes principais e como que você conseguia monitorar a performance dos atletas, quais as ferramentas que vocês utilizavam na época lá para tentar gerir essa melhor performance. Quando nós assumimos a área, né, a área de desenvolvimento esportivo, a gente notou que havia um gap muito grande, não só entre a equipe do COB e principalmente os atletas e treinadores. Então, o COB falava muito com a área diretiva das confederações. Então, era com o diretor técnico da confederação, era com o presidente da confederação, vice-presidente da confederação, e a gente sentia que muitos programas que a gente queria implementar junto às equipes competitivas das modalidades, a gente não conseguia porque a gente não tinha uma fala direta com quem realmente geria, que era o técnico, era a equipe multidisciplinar e o elemento principal, o atleta, né? Sim. Então, a ideia, exatamente em função dessa minha expertise de ter trabalhado muito no campo, né, como preparador físico, foi utilizar essa minha capacidade, vamos dizer assim, de transitar junto a membros da comissão técnica, entender a linguagem deles, entender de alguns receios de membros da comissão técnica, de ninguém mexer no seu queijo. Aquele queijo ali é meu, ninguém vai mexer nele. Então, eu entendia muito isso, né? E as abordagens que eu fiz com várias equipes multidisciplinares de várias modalidades foram excelentes, né? E sempre tive uma aceitação excelente. E até um episódio muito engraçado, que a minha primeira reunião com o presidente Mauro do boxe, onde você trabalha, foi assim, uma reunião muito boa no início, mas no final ele estava questionando, só uma curiosidade, né? Ele estava questionando um membro da equipe que já não trabalha mais há muito tempo na Confederação de Boxe. Aí eu falei, mas presidente, então se você discorda, o seu diretor técnico, Otílio Toledo, discorda. Então, por que ele está aqui? E aí o Mauro, daquele jeito dele, meio explosivo, falou, vocês vêm do COB aqui para dizer o que a gente tem que fazer? Eu falei, não, estou dizendo, presidente, eu estou simplesmente só sugerindo. Então, existia, assim, uma certa, não vou negar, uma certa desconfiança, né, dessa aproximação do COB junto a técnico, atleta e comissão técnica da modalidade, não só no boxe, mas em várias, na maioria dos esportes, teve uma certa desconfiança, porque até então o COB nunca tinha se aproximado com programas diretos. Então, a partir daí, a gente começou, e você participou bastante disso em relação ao boxe, né, Raul, da contratação, da formalização de membros da comissão técnica, na área de psicologia, na área de nutrição, na fisioterapia, massoterapia, preparação física, enfim. Porque a gente entendia que, no frigir dos ovos, esses profissionais e atletas eles estariam culminando, representando o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, nos Jogos Olímpicos, né? E, dentro de uma missão do Comitê Olímpico Brasileiro, tinha que ter
essa integração já feita. Não o profissional chegar, ser convocado para uma missão e conhecer o pessoal ali naquela hora de entregar o uniforme, enfim. Então, a gente começou a contactar os profissionais, né, dessas áreas, e eu fazia uma meia entrevista para alinhar com esses profissionais qual era a forma que o COB pensava e entendia a composição da comissão técnica, né? E foi muito bem recebido. O primeiro ano sempre é mais difícil. A gente começou em 2010, na verdade, esse programa, o COB direto com as confederações e comissões técnicas, culminou num excelente trabalho para 2012 e para 2016 a coisa só ampliou e caminhou melhor e a gente foi realmente muito feliz e eu fiquei muito satisfeito de conhecer vários profissionais dessas confederações e comissões técnicas. O resultado fala por si só, né, Júlio? O Brasil teve um desempenho muito melhor em Londres e no Rio ficou entre os 10, se não me engano, né, no quadro geral de medalhas. Acho que isso reflete também... Ficou em 13º, se eu não me engano, e o objetivo era 10º, se não me engano. Exato. E aí o resultado fala por si só, né, cara? Porque a integração desse trabalho e também esse trabalho de melhora de performance que você citou agora, que monitora o atleta mais de perto, quer saber qual que foi o maior desafio? Eu acredito que foi o controle de carga, porque você trabalhava com várias modalidades, mas conseguir controlar a carga de esportes diferentes e com culturas esportivas diferentes, né? O boxe tem um tipo de cultura esportiva, aí você está com a canoagem também, com a seleção de remo, enfim, tipos de esportes que são totalmente diferentes entre si e as crenças esportivas também diferentes. Então, é isso. No primeiro momento, a ideia foi, primeiro, respeitando sempre o espaço de cada um, né? Cada membro da comissão técnica e principalmente sempre valorizando e reiterando que o comandante principal ali do processo, independente se o recurso vinha do Comitê Olímpico ou não, era o diretor técnico da confederação. Sim. Então, você vivenciou todas as reuniões que a gente sempre fez, eu sempre enfatizei que o comandante direto era o Otílio, que é o diretor técnico da confederação. E assim foi feito em todas as confederações. Por quê? A gente não pode, no meu entender, né, chegar na casa dos outros e meio que desautorizar, né, quem já está lá e quem conhece do traçado, só porque a gente é pura e simplesmente o patrocinador financeiro, vamos dizer assim. Exato. Então, isso já deu muita tranquilidade, né, para principalmente os diretores técnicos desses esportes. E depois entendendo, né, com os técnicos quais eram as valências, quais eram as qualidades principais de cada modalidade, de cada prova, que dentro de vários esportes você tem vários tipos de provas e muitas vezes provas até antagônicas em fontes energéticas, enfim. E o que você falou é realmente no que eu ainda entendo ser o calcanhar de Aquiles do treinamento esportivo brasileiro, que é a mensuração e a quantificação da carga de trabalho, né? Porque o cenário era o atleta, ele tinha vários calendários dentro de um ano competitivo, dentro de uma temporada. Então, o atleta ele tem o calendário do clube dele, que ele está vinculado. O atleta tem o calendário da confederação. O atleta tem o calendário das Forças Armadas, que a maioria dos atletas hoje fazem parte das Forças Armadas. O atleta tem o calendário do Comitê Olímpico. Enfim, então, como conciliar, né? Sendo que o atleta é um elemento único, né? E não dá para toda hora o cara estar tendo o pique de performance várias vezes ao ano. Então, a gente tinha que, junto com os interesses, comitê, confederações, treinadores e atletas, né? Focar como a gente ia mensurar isso e estabelecer metas de performance. Você se lembra que quando a gente tinha aí 50 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a gente teve uma reunião, não foi só com o boxe, foram com outros esportes também, aonde nós colocamos metas, né, quantitativas para o Felipe, que é o preparador físico do boxe, atingir naqueles últimos 50 dias,
a Marisa, para a Érica, para a parte de fisioterapia na condução das lesões, ou principalmente na evitar lesões. Então, essa quantificação e como a gente ia fazer esse trabalho é que, no princípio, foi um pouco mais difícil, porque os profissionais eles não conseguem assim ter uma quantidade palpável de ferramentas para mensurar o desempenho, né? Sim. Então, é aquele lance. Para a parte da nutrição, na modalidade que você atua, que é o boxe, é fácil. É peso corporal, ponto. Né? Só que para outros esportes com outras características é mais difícil de mensurar. E a minha, vamos dizer, tática, né, seria no viés de você desafiar o profissional. Né? Então, cara, como é que você faria a mensuração para melhorar nesses últimos 50 dias? Né? No caso da psicologia, você tem vários fatores que você pode avaliar. Não, escolhe um fator, tipo assim, ansiedade. Como é que você vai controlar e mensurar que esse atleta está realmente melhorando no controle pessoal da ansiedade? Então, não adianta você pegar, e hoje em dia existem ferramentas maravilhosas de mensuração de carga de treinamento que te dão muitos dados. E aí, muitas vezes, a comissão técnica se perde naquela quantidade enorme de dados que tem hoje em dia, né, Júlio? Um monte. Você tem temperatura corporal do atleta. O cara ingere um comprimido que o cara fica recebendo, né? O atleta fica recebendo, o profissional mensurando temperatura corporal do atleta. Então, tem esporte que tem vamos dizer assim, esse poder aquisitivo para essas ferramentas, mas tem um esporte que não tem. E até não faz parte da cultura e muitas vezes não vai ser uma boa você chegar, né, com uma Ferrari para o cara que está acostumado a dirigir um Fusca. Né? Então, para não causar trauma, né, a gente pegava sempre indicadores mais fáceis de ser utilizados, mais fáceis de você compreender e traduzir aquela informação para realmente aquela formação, que é o ponto que eu mais toco, é a aplicabilidade daquela informação. Não me adianta ter um monte de dado, um monte de informação, se eu não consigo tratar ela em tempo útil para passar para a comissão técnica, tipo na sessão seguinte, segura a onda, porque o atleta está, mediante indicadores tais, tendo quase um princípio de overtraining, enfim. Então, até a gente conseguir, Raul, colocar o entendimento nas comissões técnicas de que o intuito era ajudar e não fiscalizar, né? A ideia, no princípio, é assim, o cara do COB está aí. O cara está fiscalizando a gente. Não estou fiscalizando ninguém, galera. A gente está ajudando a monitorar. Nesse barco aí, né? Exatamente. Que no frigir dos jogos ele vai estar representando a confederação dele, o esporte dele e o Comitê Olímpico Brasil, né? Então, havia um certo assim, paradigma. O cara do COB está aí, sabe? Ou, enfim, um monte de gente pediu coisa que também não era a função. Exato. Ou os caras ficavam receosos. Não, o cara está vigiando se a gente está trabalhando, não está vigiando ninguém. Mas foi por aí e deu muito certo. Fui muito feliz e com todas as comissões técnicas que eu trabalhei, e o feedback foi muito bom, que a gente teve medalhas, ouro e prata no voleibol, ouro na vela, enfim, no boxe tivemos o ouro do Robson, tivemos várias medalhas, e eu sinto gosto não de estar em campo direto nessa participação, mas, enfim, ali com o time, entendeu? Eu te perguntei exatamente disso porque na fisioterapia hoje fala-se muito do controle de carga para esportes com características de lesão por sobrecarga, né? Como que a gente sabe que é uma sobrecarga? Então, o controle de carga vai estar ali. Por isso que eu queria escutar você falando disso e exatamente vai também de encontro com essa ideia da equipe multidisciplinar ter a mesma informação e passar a mesma informação, né? Então, hoje um esporte com característica de lesão por sobrecarga, de gesto repetitivo, boxe, por exemplo, tem muita lesão traumática, mas tem muita lesão por sobrecarga. Então, até que ponto aquele atleta está apto a fazer aquele treinamento, né? Aquela questão da capacidade da demanda. Por isso que eu queria ver você falando disso e concordo plenamente. Acho que é o calcanhar de Aquiles e a gente tem que evoluir bastante. Hoje tem muita ferramenta, mas
você foi perfeito na colocação. Não adianta nada ter um monte de dados se não souber analisar aquele dado e saber o que fazer com aquele dado, né, Julio? E o mais importante, né, Raul, que é o ponto, é a aplicabilidade daquela informação na próxima sessão de treinamento. Né? Porque o atleta treina 2 períodos, normalmente alta performance, 2 períodos por dia. Então, entre a sessão da manhã para a sessão da tarde ou noite, você tem que ter ali já como é que o cara respondeu, quanto ele descansou, se ele atingiu o peso que ele perdeu naquela primeira sessão. Então, é realmente a aplicabilidade daquela informação para a próxima sessão. Né? Júlio, aí olhando o seu currículo, né, a gente vê também experiências internacionais. Você acha que muda muito essa questão, né, de como supervisionar a equipe técnica, fazer essa gestão esportiva de alto rendimento de um país para o outro? Você teve outras experiências em outros países, é também dessa forma? Conta um pouco para a gente da sua experiência aí com a... Eu tive fazendo parte como preparador físico na época da equipe nacional mexicana de remo, depois do campeonato mundial, que eu estava como preparador físico da equipe de voleibol masculino. O campeonato mundial foi no Rio de Janeiro, em 90. Eu fui convidado para ir para o México, que fiquei até o João me convidar de volta para 92, onde a gente foi campeão olímpico. Então, esses 2 anos, vamos dizer assim, foram muito gratificantes também. Eu posso até dizer, até plagiando um pouco o Bernardinho, que eu sou um cara de sorte. Então, quanto mais trabalho, mais eu tenho sorte. Então, esse é o plágio do Bernardinho. Então, também na equipe mexicana, qual foi o cenário que eu encontrei lá? Eles tinham um suporte fantástico de uma área, vamos dizer assim, de profissionais multidisciplinares, só que eles ficavam, vamos dizer assim, centralizado, como hoje é o centro de treinamento do COB. Então, era ali uma área laboratorial, eles tinham tudo ali. Só que não iam a campo. Então, a equipe de remo mexicana treinava em Xochimilco, lá na área da Raia Olímpica, e os atletas é que iam fazer suas avaliações lá na parte laboratorial da Comissão Nacional de Desportos, que era a gestão, a entidade responsável. Então, quando eu cheguei, eu falei, nós temos aqui tudo, impressionante. Você tinha mensuração na época, lactato sanguíneo em campo, que os caras podiam fazer K4 para poder fazer avaliação espirométrica em loco, na modalidade específica. E não se fazia, porque também os treinadores muitas vezes não tinham domínio do que aquelas avaliações poderiam dar-lhes de resposta para controle de carga de treinamento, né, controle da performance. E eu também fiz esse link com o pessoal, vamos chamar, da parte acadêmica, laboratorial, com o campo, né, a parte do treinamento específico em terra. E fui muito feliz também, consegui aplicar coisas que eu não tinha nunca conseguido fazer no Brasil, tipo, estamos falando de 90, 91. Sim. Você levar para a sala de musculação dentro de uma sessão de treinamento, coleta de lactato sanguíneo, coleta de ureia, de amônia. Então, e até levar para a pista de remo, né, uma avaliação com o K4, que na época era um dos equipamentos de medição de consumo de oxigênio, né, para o pessoal que não conhece o equipamento. E foi muito bom, foi muito bom. E culminou novamente com bons resultados no Pan-Americano de Havana, em 1991, que nós tivemos 10 medalhas. O México, dentro do continente pan-americano, nunca tinha atingido essa quantidade de medalhas, sendo que dessas 10 medalhas, 5 de ouro, 2 de prata, 3 de bronze. Quer dizer, foi assim... O presidente, até na época, Salinas de Gortari, recebeu a galera em carro de bombeiro e tal. Enfim, porque o México nunca, né, cara? Então, como também eu acho que foi uma comparação muito feliz que a gente fez com o boxe em Londres,
que o boxe, a última medalha que o boxe tinha ganho foi em 68 no México, né? E aí a gente trabalhou, fizemos todo esse trabalho com boxe, muito baseado nessa experiência internacional que eu tive lá no México. Entendeu? Então, foi muito gratificante, muito, vamos dizer assim, enriquecedora essa experiência. Muito bom, Júlio. E você acha que os desafios também são parecidos mesmo? Vai comentando que a gente já falou hoje sobre a tentativa de implantação numa equipe, chegar devagarzinho, mostrar que é aliado e não é um concorrente, que não está supervisionando, está querendo ir ali entrar ajudar. Ajudar. Fora do Brasil também tem esse, ou o pessoal entende um pouco melhor? Como é que é? Não, também. Essa, vamos dizer, essa desconfiança, em primeiro momento, ela existe. Existe porque como o México, como o Brasil, somos latinos, né? Somos muito movidos a emoções. Mas também já trabalhei com algumas equipes de outras nacionalidades, tive vários estádios no Canadá, e é um pouco menos claro isso, mas a desconfiança ela também existe. Até porque é sempre uma mudança, né? Uma mudança. Quando você chega mudando alguns hábitos que já estão enraizados há muito tempo, tudo isso causa uma certa estranheza e desconfiança, né, Raul? Então, essa questão ela também existe, num primeiro momento. E, Raul, eu entendo muito que é também da pessoa que está fazendo essa gestão, né? A pessoa tem que se mostrar parceira, participativa, tranquilo. Ó, cara, isso aí é o teu espaço, a minha área aqui de atuação é essa, não tenho nenhum interesse em tirar ninguém daí, pelo contrário, a gente... Entendeu? Então, resultado, né, Júlio? Resultado prévio, falou, ó, fiz isso, aqui, deu certo isso aí. também. Vamos tentar aqui, a grande chance de dar certo aqui também, né? E deixava sempre claro, olha, a gente está aqui para ajudar. E muitas vezes eu desafiava, como eu fiz até com o próprio treinador do pentathlon, que a gente também teve uma participação no pentathlon, na medalha da Yanni Marques lá em Londres, que era o França, né? E aí eu falava, França, o que você acha assim? Eu estimulava, eu desafiava ele a ele achar o caminho. Não dizendo, olha, eu fiz assim, fui campeão olímpico, eu fiz assado, ganhei não sei quantas medalhas. Não, eu induzia ele a ele achar o caminho dele, entendeu? Então, eu entendo que essa é a estratégia melhor. Você, no meio de um desafio, você mostrar ao cara que ó, dá para chegar mais. Pô, que tal assim, assado cozido? E aí o cara vai atrás dele. Então, quando o cara descobre a prova, quem descobre a prova é ele, não eu. Exatamente. Aí traz essa integração melhor ainda, né? Todo mundo participa do resultado, todo mundo chegou no mesmo ponto, sei lá, numa medalha, num grande resultado, aí todo mundo se sente parte do projeto também, né, Júlio? E dá credibilidade, né? Dentro do que você falou no início, no teu approach à modalidade e no decorrer, finalizando com um resultado positivo, aí dá credibilidade para um próximo ciclo olímpico, aí as porteiras estão abertas, né? Júlio, passa rápido a gente falar, né? Que passa rápido esse papo. Eu queria abordar dois assuntos, a gente ainda tem perto de uns 8 minutos, 10 minutos. Então tem que ser rápido, porque eu falo muito. Me chamou muita atenção aqui no seu currículo, cara, a parte de detecção de talentos. E eu queria que você desse uma pincelada e falasse como é que é esse projeto, como é que você trabalhou com isso, o que mais te motivou a estar nesse projeto de detectar um talento, como é que é isso? A detecção de talento, ela, volto a dizer, ela tem que ser acompanhada por vários indicadores. Então, indicadores no viés técnicos e indicadores no viés físicos, fisiológicos, né? Então, hoje, quer dizer, até alguns anos atrás, ainda hoje posso até afirmar, a gente não tem um programa concreto de detecção de talentos nas várias modalidades esportivas. Então, se tem muito escolinhas, iniciações, mas não existe um programa formal em que esse programa ele acompanhe o desenvolvimento daquele possível talento durante as categorias de base em indicadores realmente científicos, acadêmicos, científicos e técnicos. E, na verdade, você como técnico... Muito olheiro aí, mas não é uma coisa científica, né?
e você perde muito dentro da opinião pessoal quando você monta um programa embasado em quesitos, né? Em que você vai avaliando de uma forma fria, né? Mas que é fria, mas numérica. Então, é um avaliador de desempenho. Um parâmetro, Lógico, né? são parâmetros, exatamente. Então, foi muito legal. Eu fiz esse trabalho no Remo, a gente conseguiu fazer, assim, pegamos um programa de 2 barcos de 8 atletas, né? Então, eram 16 atletas, e da categoria transição, né? De juniores para sub-23, e foi muito legal. Foi onde a gente conseguiu ter um salto de qualidade geral do remador brasileiro, uma estatura maior, enfim. Basicamente, o que eu vislumbro, né, em programas de detecção de talento é você conseguir fazer, respeitando as características de cada esporte, cada prova, cada modalidade, quesitos, parâmetros, e que esses parâmetros eles sejam mensuráveis e tratáveis para você poder ir acompanhando, né? Vamos lá, que você tem mais uma pergunta, então. Júlio, essa pergunta eu sei que você não gosta muito de falar sobre sua carreira pessoal, suas vitórias aí, mas para mim ela é especial porque eu acho que foi ali que veio o gosto por Olimpíadas, por esportes olímpicos, que foi o resultado de Barcelona em 92, né? Eu tinha 10 anos de idade e lembro da Olimpíadas de Seul, mas Barcelona marcou muito pela medalha de ouro do vôlei, né? E aí eu queria que você relembrasse com a gente aqui, é um papo informal mesmo, falando de bastante coisa científica, mas agora uma coisa um pouco mais daquela época, como é que foi conquistar essa medalha, o que representou para você e estar junto com os atletas, estar junto nessa conquista aí. Barcelona foi realmente especial, fantástico, até porque eu já tinha participado em Los Angeles 84 com o remo, né? Eu fui como preparador físico de um remador argentino que remava no Flamengo, no Rio de Janeiro, Ricardo Ibarra. Ficamos em 5º lugar. Aí depois teve Seul. Seul eu fui com o Bebeto de Freitas naquele grupo que ele até a imprensa intitulou dos intocáveis, né? Que ele assumiu assim o grupo faltando 45 dias para os Jogos Olímpicos de Seul, e ficamos em 4º, perdemos uma medalha de bronze para a Argentina, se eu não me engano. Então, eu já era, Barcelona era a minha 3ª participação em Jogos Olímpicos, então a gente já tinha uma noção do que era uma vila, do que era um peso de uns Jogos Olímpicos, e o grupo, que basicamente era o grupo do Mundial de 90, que eu falei lá atrás, que depois de 90 eu fui para o México, então esse grupo de 90 era basicamente o mesmo grupo de 92. Então, era Giovanni, Tandy, Maurício, Marcelo Negrão, com 17 anos. Então, era um grupo assim, muito jovem, né? Muito jovem. A gente tinha alguns mais experientes, como o Carlão, que já tinha ido a Seul e tal, o próprio Pampa, mas o próprio Amauri, que a gente entendeu que era importante ele estar junto desse grupo mais jovem para ser assim um termômetro, né? Porque ele vivenciou tudo isso em Los Angeles e, enfim, foi um grupo muito legal de trabalhar porque, por ser um grupo jovem, era um grupo que gostava de ser desafiado, né? Gostava de ser desafiado. Então, o Zé Roberto na parte tática, junto com o Marco Miranda, também fazia as brincadeiras de desafio deles, né? E eu na parte física também. Então, juntou-se essa jovialidade, vamos dizer assim, dos atletas com a bagagem que a gente tinha, né, de já ter vivenciado pelo menos 2 Jogos Olímpicos, enfim. E, cara, a carga de treinamento foi mensurada. Quando a gente chegou fazendo uma adaptação à Europa, né, que a gente saiu do Brasil para a Europa, na Alemanha, eu comecei a ver os indicadores que eu costumava controlar. Eu falei, cara, esses caras estão voando, estão voando. E foi o que aconteceu em quadra, né? Estava muito bem, o Zé Roberto dirigiu assim brilhantemente, inovamos dentro da parte tática de uma equipe de voleibol na época,
e a gente estava até revendo no outro dia aí uma televisão repetiu e a gente viu os jogos novamente e a gente só perdeu 3 sets. Que beleza, hein? Parabéns, viu, Júlio? Com certeza vocês influenciaram, assim como a mim, bastante gente que estava assistindo na época. E para mim é uma honra, uma grande felicidade falar com você, que com certeza influencia meu gosto pelo esporte e para a carreira esportiva que eu fui também. Fui trabalhar com esporte e anos depois eu trabalhando no COB junto com você. Isso aí para mim é demais, cara. E queria te agradecer pela disponibilidade de ter aceitado o convite, de bater um papo, viu, Júlio? Foi muito bom. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes, falando de outros assuntos aí, que você tem assunto para umas 10, 20 vezes esse papo aqui. Eu fico à disposição, Raul. O prazer é todo meu. Só queria finalizar dizendo exatamente isso. O que mais importa para mim no esporte é exatamente o que a gente vai deixar de legado. Inspirar, né? Inspirar profissionais, pessoas a praticar, ou, como você mesmo falou, você estava com 10 anos, né? 10 anos. E se inspirou de alguma forma ali, gostou, achou legal, e hoje está trabalhando em alta performance no boxe brasileiro, aí, com sucesso também, medalha de ouro lá do Robson, nos Jogos do Rio. Então, isso para mim é altamente gratificante. Fico à disposição para a gente bater mais papo. Eu gosto. Obrigadão, Júlio. E quando estiver em São Paulo, agora a gente descobriu que a gente está do lado aqui falando pelo Zoom. Passa lá na verdade. Toma um café lá, viu, cara? Tá bom, vou visitar você na Kinex. Valeu, cara. Um abração. Obrigado, Júlio. Um abração. Valeu. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.